Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Tudo bom? Vamos hoje para o nosso quinto dia da nossa terceira semana de estudos da mentoria da OAB do professor Kleber Pinho e do professor José Neto, ok? Hoje, dia 24 de julho, vamos estudar direito civil. Vamos falar um ponto específico do regime de bens, tá? Regime de bens é um ponto muito cobrado em prova e a gente consegue estudar de forma isolada e tranquilamente. Como sempre, vamos abrir nossa questão, né? Vamos abrir a nossa questão inicial para dela nos guiarmos. Aldo e Mariane são casados sob regime de comunhão parcial de bens desde 2013. Em momento anterior, isso é importante você grifar os momentos, falou de regime de bens, é muito importante você anotar sempre, grifar sempre o que foi antes e o que foi depois do casamento. Principalmente quando for o que? Regime de comunhão, o que? Parcial. Mas vamos continuar. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou doação de um imóvel à filha. Beleza? Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava 150 mil reais, sendo que 50 mil foram auferidos antes do casamento, ou seja, 100 mil depois do casamento. O que ela auferiu, o que rendeu os frutos que deram da alocação desse imóvel que ela ganhou antes do casamento, renderam 150 mil, sendo que 50 mil foram oferidos antes do casamento e 100 mil depois do casamento. Beleza? E restante após. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante da eventual divórcio, assinale a alternativa correta. Letra A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Letra B. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é um bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com Aldo. C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Letra D. Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado de Mariane por Rubens, pelo seu pai, quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. Ou seja, tem direito à metade do imóvel e os aluguéis. Vamos lá. Bom, o que trata a questão? Né? A questão vai tratar de regime de bens e sua partilha. E nisso temos que estudar o quê? Primeiro, precisamos saber quais são as formas de regime, suas especificidades. Segundo, quais bens podem ser partilhados. E terceiro, como ocorre a partilha. Vamos nos localizar no Código Civil. Onde é que nós estamos estudando? Nós estamos lá no artigo 1639 e vamos até o 1688. É claro, a gente faz de uma forma já, digamos assim, detalhada os principais artigos do nosso material. Mas se você quiser colocar o seu vademécum do lado, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, devemos entender o que é um pacto antinupcial. Tá? Um pacto anti é antes, núpcias é de casamento. Um pacto antes do casamento. A regra é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, hoje em dia, quando a gente casa, se eu não falar nada, há a presunção que o casal está adotando o regime de comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? Já rapidinho. Todo mundo sabe, comunhão parcial é aquele que depois do casamento, 50-50, meio a meio, né? Bacana? Então, a regra é o regime da comunhão parcial. Caso não haja convenção, ou sendo ela nulo ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges. Mas poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula, que será reduzido a termo. A opção pela comunhão parcial, fazendo a pacto antinupcial por qualquer espécie de documento, não, tá? O pacto antinupcial só pode ser feito por escritura pública, ou seja, inclusive quais são os regimes que cabe ao pacto antinupcial? Todos os regimes, menos separação parcial de bens. Todos os regimes, né? Todos os regimes, menos na separação parcial de bens. Então, vamos lá. Então,
Pacto antinupcial é um contrato, digamos assim, que é feito antes do casamento, para ali estabelecer as regras do regime. Se for um regime, se você não fizer um pacto antinupcial, a maioria das pessoas do Brasil não fazem, né? Pelo amor, ninguém pensa assim, não vamos separar nunca, nós vamos morrer juntos, então não vamos fazer isso, não, é contra os princípios nossos cristãos, pensar nos bens e não na família, parará, parará. Fundado nisso, inclusive isso tem um fundamento, digamos assim, cristão, o Código Civil tem uma base, o de 16 tinha mais isso do que agora o de 2000, né, 2, essa base mais cristã, tanto é que aqui no Brasil não pode existir casamento entre o pai e filha, digamos assim. Não pode, por que não pode? Porque não pode, é pecado. Então, entenda, é uma concepção baseada, o Código Civil tem uma base, principalmente quando se trata de regimes de bens, quando se fala de direito de família, a base ainda é muito forte cristã. Então, tem alguns princípios que não são admissíveis e são incorporados pelo Código Civil. Ok? Isso é muito discutido no mestrado, doutorado, se discute muito. Já discutimos muito isso a respeito disso, né? Que é essa ideia da incorporação do sentimento religioso e a moral dentro do Código Civil. Mas mas existe um instrumento que fala, olha, se você quiser separar as coisas, você pode separar, determinar que os bens fiquem partilhados, que os bens não se misturem, que não vão se misturar durante o casamento. Qual o instrumento que eu posso fazer isso antes do casamento? É o pacto antinupcial que tem que ser feito por escritura pública em um cartório. Não dá para fazer um contrato particular. Entendeu? Por isso que tem essa questãozinha aqui, ó. Caiu para juiz. Mas é para você ver como a gente estudando para a OAB, a gente faz até prova até para juiz. Olha só. O pacto antinupcial poderá ser celebrado por escritura pública ou instrumento particular. Um contratinho. Não. Não. O pacto antinupcial só pode ser feito por escritura pública. Ok? Olha lá. Tá errado porque só a escritura pública. Então, quais os regimes que eu posso fazer um pacto antinupcial? Todos os regimes, menos o regime parcial. O regime parcial não entra no pacto antinupcial. Então, se eu vou fazer uma separação por um regime de participação nos aquestos, vamos falar agora sobre isso. Regime de separação obrigatória, comunhão universal. Tudo que é antes e depois é meu e seu, meio a meio. Esses pactos necessitam desse instrumento que é esses acordos, esse regime de bens precisa desse acordo principal, esse acordo inicial, que é o pacto antinupcial. Resumindo, se você for casar pelo regime de separação parcial, comunhão parcial de bens, você não precisa fazer nenhum contrato antes do casamento. Agora, se você for fazer o outro regime que não seja esse, você necessita fazer o pacto antinupcial. Separação obrigatória, tá? Eu tenho a comunhão universal e a participação nos aquestos, ok? Beleza? Maravilha. Então, olha só essa questão. O pacto antinupcial por escritura é necessário ao casal que escolher o regime comunhão universal, o da separação absoluta, tá certo? O de participação final nos aquestos, ok? Sendo incabível no regime de comunhão parcial. Opa, tá certo, veja, uma prova de fiscal cobrou isso, mas agora deu para nos ajudar, entendemos, ok? Mas será nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura, isso que nós já falamos. Não dá para fazer o pacto antinupcial por um instrumento particular, um contrato. E ineficaz se não for seguido do casamento. O que quer dizer? Cuidado, tá? É que é nulo se não for por escritura e ineficaz. Não vai ter eficiência, não vai ter eficácia se logo em seguida for feito o casamento. Então eu faço o pacto já para casar. Eu não posso fazer o pacto, não, daqui uns 30 anos a gente casa. Não tem como. Tem que fazer já em seguida fazer o casamento, ok? Bacana? A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal. Isso aqui é de praxe, né? Salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens, tá? Salvo as hipóteses de regime obrigatório de bens, aí não é necessário, tá? É nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. É claro, né? Eu não posso fazer um pacto contrariando a lei. Como eu disse, eu não posso fazer um pacto antinupcial, ou seja, fazer um casamento de um pai por uma filha. Ok? Beleza? No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poderá se convencionar a livre disposição dos bens imóveis desde que particulares. Beleza. Então, resumindo,
conceito é um instrumento jurídico, o pacto antinupcial, que serve para se fazer a escolha de regime de bens que vigorará durante o casamento. É um contrato solene, condicional e acessório ao principal, que é o casamento. Requisito de eficácia: o pacto produzirá seus efeitos contra terceiros apenas se for registrado em livro especial no cartório de registro imóvel de domicílio dos cônjuges, ou seja, através de escritura pública. Beleza? Olha só essa questão, não. Vou deixar você fazer essa questão aqui sozinho, tá bom? Faz aí. Dá o pause na tela e vai. E volta aqui. Então vamos lá. Vamos para formas de regime. Quais são as formas de regime? Quais são os regimes de casamento? Comunhão parcial, já falei para vocês. Comunhão universal. Separação obrigatória. Participação final dos acordos. Vamos estudar um por um. Primeiro, a comunhão parcial. A comunhão parcial está onde, professor? Está no 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem é ótimo, né? Sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceções dos artigos seguintes. Aí vem trazendo os artigos, agora eu trago as exceções daquele que não se comunica. Mas o que é a comunhão parcial? Comunhão parcial quer dizer que a partir do sim, você disse sim, vou casar, concorda, a partir dali, meio a meio. Beleza? Eu sou casado com comunhão parcial. Então, a partir do momento que eu disse sim, já foi. Meio a meio com a patroa, tudo. Já adianto para você, o mesmo regime de bens se aplica também para a união estável, tá? Para a união estável também se aplica o que eu estiver falando aqui para o casamento, aplica-se também para a união estável. Isso já é entendimento do Supremo. A comunhão parcial, ele é supletivo, tá? Quer dizer que, se eu não aplicar nenhuma outra regime especial, será ele a eleita. Comunica seus bens onerosamente ou fato eventual constante do casamento. Comunica suas benfeitorias e os frutos de bens particulares. Ok? Que mais? Exclui isso a título gratuito, sucessão, doação, subrogada em seu lugar. Eu vou explicar tudo certinho lá embaixo. Eu separei quais são os bens que eu posso comunicar e quais não posso. E esse que é o X da questão. Como ocorre essa participação final nos arquestos? O 1672 explica. No regime de participação final nos arquestos, que não é utilizado na prática, né? Cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante o disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Ou seja, é um regime híbrido, tá? Durante o casamento, separação de bens, cada um com o seu. Depois do casamento, comunhão parcial. Quer dizer que, se nós estivermos durante o casamento, é meio a meio. Ok? Na dissolução, meio a meio não, perdão. Durante o casamento, cada um com o seu. Cada um com o meu. O que é meu, o que é seu é seu. Não se comunica. Mas se um dia a gente resolver separar, divorciar, quando for divorciar, a gente vai ter que casar todos os bens e separar meio a meio. Não entendi, professor. Na separação parcial, é quando você disse sim, comunhão parcial, dali para frente é meio a meio, não é isso? Isso. Na separação obrigatória, na obrigatória quer dizer que não vai unir nenhum dos bens, cada um com o seu. Aqui é um misto. Durante o casamento, o que você, esposa, comprar é seu. O que eu, esposo, comprar é meu. Não se comunica. Mas, se um dia a gente for separar, se for divorciar, nós vamos ter que juntar as panelas, as rodas de pneus que eu comprei do meu carro e fazer uma somatória e daí dividir meio a meio. Ok? Então, durante o casamento é a separação de bens, cada um com o seu, e na dissolução é a comunhão parcial. Ok? Beleza? No regime, aqui tem que ter pacto antinupcial, lembra disso. No arquestos tem que ter isso anotado no papelzinho antes, que é o pacto antinupcial. É necessário. Tá bom? No regime de participação final dos arquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, isso que eu já expliquei, né? Vamos na comunhão universal. Comunhão universal é o mais, eu penso que é o mais democrático, né? Você vai casar comigo? Não é o que aconteceu aqui em casa, né? Mas tudo bem. Mas você vai casar comigo? Vou. Então, a partir de agora, tudo que é antes do casamento e tudo que é depois é nosso. É nós. São os bens, né? O pessoal brinca muito com isso, né? Antes é meu bem, depois são meus bens, né? A comunhão universal é tudo meus bens, tudo desde o começo até o fim, tudo que é seu é meu. Ok? Tem alguns bens, pode-se comunicar bens presentes e futuros, excluem-se os bens a título gratuito, sucessão, doação, vou explicar lá embaixo.
Exclui-se as dívidas anteriores ao casamento, exclui-se os bens gravados de fideicomisso, vou explicar lá embaixo, comunica seus benfeitorias, os frutos dos bens particulares. Beleza. Agora, só para a gente conhecer cada tipo de regime. Separação convencional. O que é separação convencional? Aqui eu tenho duas importantes, que é a separação convencional e a separação obrigatória. Na convencional, eu e você estipulamos isso. Estipulada entre o casal. A separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderão livremente alienar, agravar o ônus real. É a separação que a gente conhece mesmo. Separação convencional, o que é? Olha para você, você olha para mim, olha. Você ganhou muito dinheiro antes, eu também ganhei muito dinheiro antes. Agora vamos casar, a gente vai ganhar mais dinheiro. Só que vamos continuar, cada um com o seu dinheiro? Não vamos misturar? Né? Beleza. Isso aqui é bom para aquela pessoa que é interesseira. Você vai que é interesseira. Não, então vamos casar desse jeito. Cada um com o seu. Antes e depois. Pode ser? Pode ser. Se a pessoa realmente amar, ela vai topar. Que não vai acontecer, óbvio, né? Mas tudo bem. Tem que ter um pacto antinupcial, tá? Com regra, nada se comunica. Os atos jurídicos não dependerão de outorga do outro. Compartimento das despesas do casal. Tudo separado, tá? Tem outra separação que também, aqui é a separação convencional, tudo meio separado, não se mistura nada, antes e depois, não se mistura nada. Existe uma separação também obrigatória, olha só, tem a separação convencional e a separação obrigatória. Casou, continua tudo separado, só que aqui é imposto por lei, tá? A separação obrigatória, a lei estabelece a regra. A lei fala que para você casar, necessariamente, você casou, tem que ser separação obrigatória. Quais são as hipóteses? Vamos lá. As pessoas que contraírem com a inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento, tá? Causas suspensivas, são algumas hipóteses onde ele tem que ser realizado para poder se casar, para que possa realizar o casamento. Essa daqui cai como água, então eu quero que você grifa. Essa aqui cai muito. Na verdade, quando cai o 1651, cai essa daqui. Anota no seu caderno. Da pessoa maior de 70 anos. Lembra lá do Michel Temer? Ele casou com aquela Patrícia Temer lá. Eu não sei se o Michel tinha 70, mas se ele fosse casar com ela, ele já tivesse 70 anos, obrigatoriamente tem que ser separação obrigatória de bens, tá? Por quê? Ele é velhinho, tem que aproveitar. Que normalmente a menina tem 17, casa com um cara de 70, né? Tem uma coisa errada aí, né? E a pessoa maior, viu, gente? Cuidado, tá? Então, maior de 70 é quantos anos? 71. Toma cuidado, tá? Não é a pessoa com 70. Então, grifa aí no seu material. Não é a pessoa com 70. Mário das Couves tinha 70 anos. Nesse caso, separação obrigatória? Não, tá? Tem que ser maior de 70. E todos que dependem para casar do suprimento judicial. Beleza. O que cai é essa, tá? Decorre da própria lei, dependência de causa suspensiva, pessoa maior de 70. Todos que dependem do suprimento judicial para casar. Tem uma súmula 377 que fala assim: no regime de separação legal de bens, comunica os adquiridos na constância do casamento. No regime de separação legal, que é esse daqui de bens, comunica-se os adquiridos na constância do casamento. Deixa eu explicar para você. A súmula 377 fala assim: Kleber, ele é velhinho, não é? Ele é rico? É rico. Então, tudo que ele tinha antes comunica com a Biriguete? Não comunica. Beleza. Depois que casou, a Biriguete trabalha. A Biriguete, não, vamos conseguir as coisas. Ela consegue desenrolar, trabalha, ganha um dinheirinho também, faz a manicure, pedicure, ela ganha um dinheirinho. Então, a lei fala que depois do casamento, é permitido comunicação separada, é permitida a comunicação desses bens. O que o STF tem entendido agora? Tem entendido que depois, se ela for casar com um cara maior de 70 anos, ela já sabe que é separação obrigatória. Ou seja, o que ele adquiriu, o que ele conseguiu adquirir nesses 70 anos não vai comunicar com ela. Você está comigo? Mas depois que ela casou, ela trabalhou junto com ele, construíram uma casinha, compraram. Aí o STF fala que depois que casar, mesmo sendo separação obrigatória, ela merece partilhar os bens que foram adquiridos depois dos 70 anos. Ou seja, se o cara viver 70, 80, 90, mais 20 anos aí, o que ele conseguir oferir com esses 20 anos, ela pode participar também.
Entendeu? Que é como se fosse assim, uma razoabilidade. Tá certo, o que ele conseguiu adquirir em 70 anos de vida não vai se comparar com 20 anos de vida depois que ele vai. Ele já vai estar velho, pô, já está aposentado, então não vai adquirir tanta riqueza. Então aquela manicure e pedicure que casou com um velhinho de 71 anos, ela não vai ter muito futuro. Tipo assim, pô, não vai ter nada depois do casamento. Então a lei fala, o Supremo entendeu o seguinte: bom, se é separação obrigatória legal da lei, separada por lei, do 1651, o que teve antes do casamento não se comunica. Mas depois do casamento, o que for adquirido de bens pode ser também pode ser partilhado. A manicure terá a oportunidade de partilhar o que ela conseguiu junto com o seu velhinho. Beleza? Entendemos isso? Então, cuidado com essa exceção. Então, a regra, vamos de novo. Separação convencional não tem nada disso, tá? Separação convencional não tem essa exceçãozinha que eu disse para vocês. A convencional, eu tenho 20 anos, a minha esposa tem 20 anos. Eu sou rico, ela é rica. Eu falo, ó, vamos casar com separação total. Fechou. O que foi antes e o que for durante o casamento, não entra nada, cada um com o seu. Agora, se for separação obrigatória, o velhinho principalmente, o que ela casou, o que ele conseguiu adquirir até 70 anos, não entra na partilha. Mas a partir do momento que ela casou com ele, o que eles adquirirem depois dos 70 anos, ou seja, quando ele tiver com 75 anos, ele morre do coração. Eles conseguiram comprar uma casa com aquele bem, nesse caso, essa casa poderá ser partilhada com ela. Ela terá a oportunidade de arrecadar a meiação quanto a essa casa. Entendemos isso? É bom entender regime de bens, que quando a gente estiver falando sobre a sucessão, vai ficar bem fácil. Você vai entender muito bem. Beleza? Bom, vamos para um ponto importantíssimo. Olha só, eu fiz para vocês aqui como se fosse até Basic One de inglês aqui, lá do FISC, né? Não tem nada a ver, mas tudo bem. O que eu fiz aqui? Eu fiz o artigo de um lado e do outro lado eu coloquei o artigo em lacunas para você preencher. Professor, você pensa que a gente é criança? Não, não é não. Isso se chama memorização. Eu quero que você memoriza. Por quê? Esse artigo é muito importante. Se eu pudesse parar a aula e desse aula só de um artigo, eu daria artigo só do 1660. Vamos lá. Esse artigo é importante que ele vai explicar quais bens que entram na comunicação, quais bens que possam ser partilhados. Olha lá. Então vamos lá. 1660 fala assim: entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, ok? Isso estou falando aqui principalmente, né, 1660, vamos voltar aqui para você lembrar, nós estamos falando praticamente da comunhão parcial, tá? Estou falando da comunhão parcial, ok? Comunhão parcial. Os bens adquiridos, porque esse aí que comunica, nós já aprendemos agora, né? Se for os outros, vai ter que ter o quê? O pacto antinupcial. Então, estou falando aqui do regime parcial, estou falando da regra no Brasil, ok? Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso. Compraram uma casa, ok? Esse dia nós compramos um terreno, eu e minha esposa, já foi. Metade do terreno já é meu e dela, tá? Nem que eu queira. Nem que seja, tá no nome dela, não tem, é pau, já foi, viu? Os bens adquiridos por fato eventual ou sem concurso de trabalho ou despesas anterior. Vou falar agora sobre, por exemplo, ganhou na loteria, entra no pacote. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Ou seja, se eu ganhar uma fazenda e a fazenda foi uma herança, a doação, ou foi feita uma doação para nós dois, ó. Uma pessoa, minha avó, fala assim: vou doar essa fazenda para você e para Adriane. Beleza, é nossa, ok? Não falou para um só. Agora eu vou explicar qual a diferença. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Beleza. Os frutos dos bens comuns. Os frutos dos bens comuns. Ou seja, nós temos uma casa e nós montamos uma kitnet, ok? E o que estiver lucrando, fruto é lucro. Por exemplo, fruto é juros, fruto é parcela que está entrando. Então, o que estiver entrando de aluguel é nosso, tá? E aí a lei fala, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebido na constância do casamento ou pendentes ao tempo de acessar a comunhão. O que é um bem particular? Particular é quando o bem é doado, é uma herança que eu ganhei, que pode ser até durante o casamento. Estamos casados. E aí vem uma herança para o Kleber. Esse bem entra na parte do casamento? Não entra.
Se é bem particular, ele não entra na herança, não entra na partilha do nossa dissolução do casamento. Ah, professor, se foi antes, mesma coisa. Se eu ganhei antes do casamento, melhor ainda. Se eu ganhei uma fazenda por doação antes do casamento, ou se eu ganhei uma fazenda depois do casamento e é uma doação particular, esse bem não entra na partilha. Esse bem é meu, tá? Mas os frutos que eu adquiri desse meu bem particular, esse entra na partilha. O que eu quero dizer para vocês? Eu tenho uma kitnet, ou eu tenho uma casa. Estou alugando a casa, ok? Antes do casamento, entrou dinheiro, o dinheiro é meu. Depois do casamento, eu continuo alugando a casa. O aluguel que é auferido depois do casamento, mesmo sendo um bem particular meu, esse aluguel, esse fruto, tem que ser partilhado, tem que ser dividido com a minha esposa. É a questão de hoje, né? É a questão que estamos resolvendo, né? O que for de renda do aluguel de um bem particular meu, que foi doado para mim. Depois do casamento, o particular não entra. O bem em si particular não é, quando estiver separando, divorciando, ele não entra na conta. Mas o que auferiu, o que ele rendeu, deverá ser partilhado com a minha esposa. Entendemos isso? Beleza? Ó, dei um exemplo de bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Vamos lá, olha lá, exemplo. Verbas de natureza trabalhista, nascidas e pleiteadas. Quer dizer que a verba trabalhista, eu trabalhar, digamos, estou trabalhando no NIC, né? Inclusive, eu já saí da NIC agora recentemente. Essa verba trabalhista, o FGTS que está lá, se por acaso divorciar, a minha esposa vai ter direito? Sim. Não tem conversa. Ah, mas não, não tem conversa. É nosso, ok? Está falando inciso 1 aqui, ó. Bens adquiridos da constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um cônjuge. Mas eu que trabalhei, eu que suei, não interessa. Ela estava aqui na sua casa, preparando a comida para você, estava te dando apoio. Ela merece também? Merece. Ok, beleza, não tem conversa. Então, FGTS, isso aqui é STJ, fica esperto, tá? FGTS, dívidas trabalhistas, verbas trabalhistas, tudo deve ser partilhado com a esposa. Ambas as hipóteses adquiridas na constância da união estável ou do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial universal de bens integram o patrimônio comum do casal e devem ser partilhados. Ambas hipóteses, né, adquiridas com a união estável ou do casamento. O que eu quero dizer para você? Todas as regras que eu disse para você do casamento, eu aplico para a união estável. Já falei isso lá em cima, né? Olha lá, dei um exemplo de bens adquiridos por fato eventual. Eu estou batendo aqui, ó, cada inciso. Agora, fato eventual, tá aqui. Vamos lá, com um exemplo, professor, me dá um exemplo. Tá aqui, ó. Marido que ganha prêmio de loteria e quer esconder da ex-esposa, ex-companheira. Isso aqui já foi até um julgado do STJ, né? O cara ganhou na loteria, estava em processo, ganhou quando estava casado com a esposa. E aí o boneco ficou quietinho, tranquilo e continuou o processo de divórcio, divorciou. E 2 semanas depois já apareceu com um carrão na porta lá para buscar a criança. A mãe falou, mas como que esse vagabundo ganhou dinheiro assim tão rápido? E aí a mulher, como mulher é um bicho, né? Sabe como que é? Quando a mulher, não ia falar bicho do cão, né? Mulher é o bicho do céu. Não é bicho, né? Mulher. Então, o que ela faz? Ela foi investigar. Foi atrás, espizinhou, né? Você sabe, né? Os meninos estão aqui presentes, né? Entre uma onça com fome no mato e a mulher traída, com ciúmes, o que você prefere ficar, rapaziada? Fique com a onça, que a oportunidade de você sobreviver é bem melhor. Porque se for com a mulher traída e com raiva, ela vai te devorar. E acontece o quê? Ela vai encontrar, e ela encontrou, nesse caso, no STJ, encontrou que a situação que ele tinha ganho na loteria. O que ela fez? Pediu meio a meio. E isso chegou até o STJ e o STJ confirmou que ela merecia a metade dos bens e ela teve a oportunidade de metade do prêmio da loteria. Beleza? Agora, dei um exemplo de frutos do bem comum, dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebido a constância do casamento. Aqui eu falei para você, os aluguéis. Os aluguéis são frutos dos bens particulares. Casa recebida em doação antes do casamento. Deve ser o quê? Partilhado. Os bens, ou seja, os aluguéis. Outra hipótese de bens partilháveis são
Bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, tem que ser ambos, lembra disso. Se for um bem doado para um só os frutos. Benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, já falei lá atrás. Bacana, entendemos? Veja o que cai em prova, eu vou dizer para você, vou grifar o que vai para você, o inciso 5, tá? O inciso 5 é o que mais cai em prova, ok? Que é esses bens, para você entender esses frutos, tem que lembrar, se for comum, aí partilha. Agora, se for só de um bem, só de um dos cônjuges, esse bem particular, só vai ser partilhado o fruto, ok? Beleza? Agora, quais são os bens que não entram na comunhão? Mesma coisa, fiz aqui um tete a tete para você estudar e marcar que é importante, muito importante. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão, subrogação. Lembra que eu falei para você? Estou casado com a minha esposa, ganho uma fazenda de herança. Sucessão, faleceu alguém na família, eu ganhei. Ou doação, beleza, maravilha, estou com uma fazenda. Nesse caso, se eu for divorciar um dia, essa fazenda entra na conta? Não entra. Minha esposa está apontando aqui, dizendo que entra. Não, não entra, amor, tá? A lei fala que não pode. Não, não pode entrar, é a lei, tá? Ok? Não entra, não entra. Mas o que eu oferi, por exemplo, se eu alugar esse imóvel, ela está apontando para mim que está errada a lei, não é. Você é advogado, você sabe. Vamos lá. Então quer dizer que a doação, se eu recebi durante o casamento, estou falando comunhão parcial, não entra na partilha. Mas o que eu oferi de aluguéis entra, beleza? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. As obrigações anteriores do casamento, ao casamento, obrigações anteriores. A obrigação não entra, não partilha. Se eu sou fiador de um financiamento de contrato de fiéis de alguém, não entra a minha esposa não vai participar dessa dívida, digamos assim. As obrigações provenientes de atos ilícitos, óbvio, salvo reversão em proveito do casal. Grifa isso daqui que cai em prova, tá? Obrigações provenientes de atos ilícitos do casal não comunica, mas se for revertido esse ato ilícito, de alguma forma for revertido em favor do casal, entra. Os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, tá? Isso aqui também não entra, tá, gente? Uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão. Se eu for divorciar, meus livros, meu notebook não pode ser, digamos assim, partilhado. Por quê? É um instrumento particular meu, da minha profissão. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Gente, provento de trabalho pessoal, meu salário é diferente de verba trabalhista, tá? Verba trabalhista, eu sei que eu ganhei, mas verba trabalhista, nascidas ou pleiteadas na justiça, é outra conversa. Essa aqui é partilha. Agora, o meu salário, o meu provento não é comunicável, tá? Provento do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios, soldos, montepes, outras rendas semelhantes. E aí eu fiz de novo aqui cada inciso explicando, colocando um bizu. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e sobrevier por subrogação, isso aqui já expliquei, né? A valorização patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento ou na união estável não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado por ser decorrência de um fenômeno econômico que dispensa comunhão de esforços do casal. Valorização patrimonial das cotas sociais. Cotas sociais seria uma cota estabelecida de uma sociedade, digamos assim. Adquiridas antes do casamento, elas não serão partilhadas. Tá? Então, posicionamento do STJ, vamos fazer questão. Olha só. A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais da sociedade limitada adquiridos antes do casamento ou união estável não devem integrar o patrimônio comum. Beleza? É uma prova do TJ de Rondônia que cobrou esse posicionamento do STJ. Tá? Só deixei aqui para a gente anotar. Vamos fazer essa questão aqui juntos. Viu como tem duas questões? É porque cai bastante. Tá? Quando cai assim, bastante questões, você dá uma atenção especial. Roberto e Ana casaram-se em 2005, em regime de comunhão parcial. Beleza, já grifei. Parcial, a partir do sim, a partir de 2005, meio a meio. Em 2008, Roberto ganhou na loteria. Ah, que legal, que bom para você. E aí? E os recursos auferidos adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Ah, que legal, que bom para você. Com o dinheiro que ele adquiriu. 2008, já depois do casamento. Beleza? Você tá comigo? Bacana.
Em 2014, o Roberto é agraciado com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia. Ou ele ganhou uma herança. Ah, uma herança, professor. Em 2015, Roberto e Ana, ok? Em 2014, ele ganhou a casa de herança. Deixa eu marcar 18 aqui. Vou marcar aqui de uma outra cor para a gente poder entender. Ganhou na loteria e adquiriu um recurso de Bandeirantes, ok? Bacana. E aí, então, ele foi, em 2014, ele ganhou uma casa em Santa Teresa. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa bem particular. E aí, certo ou errado? Vamos conferir aqui? Essa criança está o quê? Está certa. Por quê, professor? Vamos entender. Se em 2008 ele ganhou na loteria, já adianto, entra na partilha, sim ou não? Sim. O que ele fez com isso? Comprou uma casa. Então essa casa é fruto do quê? Do bem da loteria. Então quer dizer que esse bem é comum do casal, sim ou não? Sim. Partilha? Sim. Só que durante o casamento, lembra, ele foi ganhou uma herança. Lembra que eu falei para vocês, se ganhou uma herança depois do casamento, é bem o quê? Particular. Ele entra na partilha? Não entra na partilha, ok? Porque é um bem o quê? Chamado particular. Pergunto, se o Roberto, ele alugasse essa casa lá e oferia dinheiro antes do término do casamento, ganhava dinheiro em 2014, ele alugasse e tivesse ganhando um ano ganhando dinheiro. Esse aluguel poderia ser partilhado? Aí sim, o aluguel sim, mas a casa não, porque foi fruto do quê? De herança. Bacana? Viu como é fácil, meus amores? É fácil demais. Eu falo para vocês, vocês vão passar no OAB e vão falar assim, putz, só isso? Quero mais, professor, quero passar em outro concurso. Logo, logo estaremos juntos estudando para outros concursos, ou então fazendo um aprofundamento para advocacia. Pode ficar tranquila. Inciso 2, já falei, os bens adquiridos exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, subrogados, obrigações anterior ao casamento. Olha só essa daqui, né? No regime de comunhão parcial, comunica-se os bens sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se a comunhão das obrigações provenientes de ato ilícito revertidas a um dos cônjuges. Errado, né? Revertida a um dos cônjuges, ela não participa, né? Só se tivesse a reversão, aproveitasse ao casal. Se aproveitar ao casal, aí sim excluiria, tá? Quer dizer o quê? Porque o que exclui é aquela que ela é proveniente do ato ilícito e não são revertidas ao casal. Bacana? Tranquilo? Vamos descer. Os bens de uso pessoal, proventos para o trabalho. 5. Pensões, meios soldos, pontépios. Montante investido em previdência fechada é um exemplo disso, tá? O montante investido em previdência privada, fechada. Bom, mas na verdade, não fique tão preocupado com isso, que inclusive não é nem o OAB, tá, gente? O que realmente cobra é esse ponto aqui. Esse aqui é importante, o inciso 1, tá? Se você gravou o inciso 1, tá ótimo. Outorga uxória. O que é outorgar? Outorgar é conferir. Conferir é outorgar uma procuração, é repassar, conferir a alguém algo. Outorga uxória é autorização de um cônjuge para o outro para que ele possa fazer algum ato. Quando que é necessário a outorga uxória e quando não é necessário? Vamos lá. O 1657 nos ensina o seguinte, ressalvado, ou seja, exceto o 1648. O que fala os 1648? Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. O que acontece isso? O marido morreu, aí ela precisava se morreu o marido, não tem como, não existiu o fim do casamento, existiu a obrigação de outorga, beleza. Agora, por exemplo, o marido está viajando, então ninguém consegue encontrar esse marido, e ela não conseguiu divorciar ainda, ela precisa vender um imóvel, precisa da autorização do marido. Nesse caso, ela vai para onde? Vai buscar para o juiz. Excelência, olha, eu preciso do marido para poder vender um imóvel, para poder pagar minhas contas. Só que o marido sumiu, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Nesse caso, não foi declarado ainda ausente. Nesse caso, eu preciso vender. Aí o juiz vai e autoriza a venda. Ou então, quando um dos cônjuges, ele denega, sem motivo justo, a outorga. Não vou autorizar você a vender, nós somos casados juntos, estamos casados ainda, eu não vou autorizar, por quê? Porque eu não quero que você cresça, parará. Aí o juiz entra na jogada. Então, fora essas situações, fora essas duas hipóteses, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto, é claro, no regime absoluta, da separação absoluta de bens, que separação não tem essa conversa, alienar ou gravar em ônus real os bens imóveis. Ou seja, bem imóvel
Se for vender ou estabelecer, por exemplo, colocar ali uma hipoteca desse imóvel, tem que ter autorização do marido ou da mulher. Beleza? Pleitear como autor e réu acerca de bens ou direitos, tem que ter autorização. Prestar fiança ou aval, tem que ter autorização. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar a futura ação, tem que pedir autorização. Por quê? A fazer doação precisa da autorização do cônjuge. O cara pode querer doar um bem para poder eliminar um futuro bem para uma partilha. Ele vê que vai acabar o divórcio. Nós já estudamos isso, né? Você vai até me responder. O cara vê que vai terminar o casamento. Tá em vias dele, ele já tá com uma amante. E ele vai conversar com o amante e fala assim: vou fazer uma doação do imóvel para você. Beleza? Você vai aceitar essa doação e aí vai dizer como se fosse doado, mas na verdade é para tirar o bem da partilha para poder enganar a minha esposa. Como é que chama? Qual é o defeito do negócio jurídico que está aqui presente? Quando duas pessoas querem enganar a outra, simulação. Muito bem, a simulação. Só que para ele fazer essa doação, não sendo remuneratória, é claro, dos bens comuns, ele precisa da autorização do outro cônjuge. Então não vai dar. Mas como nesse formato é possível, tá? Mas porque o que é um bem não sendo oneroso, digamos assim, ok? Então, fazer doação necessita autorização do outro cônjuge. São válidas doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. O 3, prestar fiança ou aval, é muito discutido na doutrina. Essa ideia de você necessitar autorização, ser avalista ou fiança. Então, o 3, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, ó. O Código de 2012, o Código Civil, previu que uma pessoa casada somente pode prestar aval se houver autorização do seu cônjuge. Exceção, regime de separação absoluta. Né? Essa norma exige uma interpretação razoável, restritiva, sob pena de descaracterizar o aval como instituto cambiário. Diante disso, o STJ afirmou que 1657, inciso 3 do Código Civil, somente é aplicado para os títulos, créditos inominados, considerados que são regidos pelo Código Civil. Por outro lado, os títulos de crédito nominados típicos, que são regidos por leis especiais, não precisam obedecer às regras do 1657. Ou seja, o aval, que é avalizar, dar um aval para outra parte, realizar um ato, dado aos títulos de crédito nominados, prescinde de outorga marital. Exemplo, letra de câmbio não precisa de autorização do marido. Nota promissória, cheque, duplicata, cédulas, notas de crédito, tudo esses instrumentos cambiais, esses títulos de créditos, não precisam de aval. Senão, imagina, você vai emitir um cheque, você tem que pedir autorização do seu cônjuge para ele avalizar para que você possa emitir um cheque. Não existe isso. A esposa vai, emite o cheque e toca o pau. Eu vou comprar essa bolsa Vitor Hugo. Já. Marido, estou comprando. Já está me enviando o cheque, já está arrancando, já está dando. Não precisa de autorização marital para esses bens, ok? Então, cuidado, se perguntar na prova se por força dos 1657, inciso 3, a esposa que for emitir uma duplicata precisa do aval do seu cônjuge, você vai dizer não precisa, ok? Esse entendimento do STJ. Bacana? Não tendo sido prestada a garantia real, é necessária a citação em ação de execução, como litisconsorte cessário, do cônjuge que apenas autorizou o seu consorte a prestar o aval. Vamos continuar aqui. É tudo entendimento da STJ. O cônjuge que apenas autorizou o seu consorte a prestar aval nos termos do 1657, do Código Civil, o outorga sólido, não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada a garantia real, não é necessária a sua citação como litisconsorte. Tá? Isso aqui é mais matéria de processo civil, vou deixar mais para o neto. É necessária outorga conjugal para fiança em favor de sociedade cooperativa. Tá? Fiança em sociedade cooperativa precisa da outorga uxória, ok? Fiança em favor de sociedade cooperativa. Como já caiu, Silvia e Alexandre são casados em regime comunhão parcial de bens. Nessa situação, para realizar contrato de fiança, bem como prestar aval, Alexandre necessita de autorização de Silvia. Tá certo, tá? Prestar aval em contrato de fiança. Não falou de emitir título de cheque ou nota promissória ou outros mais, ok? A fiança em união estável. Gente, em união estável, prestar fiança, quem quer fiança é um direito penal, é você pagar para você ficar solto, né? A fiança é isso, um direito penal. No direito civil, fiança vem de fidúcia. Fidúcia, em latim, significa confiança. Confiança é, se você não paga, alguém vai pagar no seu lugar.
Isso é a questão do contrato de fiança. Então, como eu disse, para se estabelecer um contrato de fiança hoje, se alguém chega, professor, você quer ser meu fiador no FIES? Eu falo, caralho do céu, pede outra coisa aí, pede para dar de graça, mas não pede fiança. Por quê? A fiança é complicado porque você lembra de um negócio chamado bem de família? Vou te explicar um bizu para você. Bem de família é aquele imóvel estabelecido, o único imóvel do casal, da família, ou pode ser até de homem solteiro, não tem problema, se tiver uma unidade familiar, que é eleita para que não seja empenhorável, seja empenhorável. Bacana? Bacana. A minha casa é bem de família. Só que se eu prestar fiança, se eu for fiador de um aluno num contrato de fiéis e esse aluno não pagar, eu vou ser acionado na justiça como fiador. É claro, eu vou fazer o chamamento ao processo, eu vou chamar o aluno para que ele responda no meu lugar, né? No processo civil chama esse chamamento ao processo, né? Para que ele, comigo, responda aqui no processo, ele responda aqui a dívida, né? Eu posso perder o meu imóvel. O bem de família, ele não consegue sustentar uma dívida de fiança. O meu aluno, não. Se ele estiver junto comigo, ele não pode ser penhorado a casa dele, mas a minha casa, como fiador, pode ser penhorada. Ok? Então, fiança é complicado, fiança é complicado, ok? Então, em se tratando de união estável, será necessária também a autorização do companheiro para que o outro figure o fiador? Nesse caso aqui, não, tá? É exceção à regra. Na união estável, no casamento, sim, tá? No casamento, foi o contrato de fiança, precisa do marido, precisa da mulher. Na união estável, não precisa, tá? Por quê, professor? Considera-se válida a fiança prestada durante a união estável sem anuência do companheiro, não sendo considerada nula. E foi nesse sentido que o entendimento do STJ, tá? Haja vista que a justificativa daqui, a união estável não exige ato formal, solene e público como o casamento. E por tal razão torna-se impossível para o credor saber se o fiador vive ou não em união estável com alguém. Que quando você então quando acontece o quê? O fiador, né? O credor, né, que vai receber o dinheiro do fiador, como que eu vou saber se a pessoa realmente está casada? A união estável não tem um documento solene, formal, tem um contrato que estabelece, mas não tem é diferente do casamento. No casamento eu sei que existe uma escritura que estabelece que foram casados, então eu consigo identificar isso. Na união estável não tem como identificar se está casado ou não está casado de verdade, então por isso eu não posso exigir a outorga, a uxória, a autorização para poder realizar a fiança. Porque na união estável não tem esse documento solene que tem, como, por exemplo, no casamento. Ok? Então, por isso que na fiança não é necessário a autorização. Aliás, na união estável, no contrato de fiança, não é necessário a outorga uxória. É exceção à regra. Veja só como já caiu uma prova da FGV. A fiança prestada por fiador convivente em união estável sem outorga uxória em outro documento não é nula e nem anulável. Por quê? É válida. É válida, entendeu? Aí a prova quis te enganar. Colocou nula, anulável. Não, não é. Se é a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem outorga, é válida essa fiança. Diferente, agora se colocasse aqui, ó. A fiança prestada por fiador casado, pronto. Sem outorga uxória, aí teria o quê? Uma situação de nulidade. Bacana, tranquilo. Quais hipóteses em que a outorga uxória é desnecessária? Vamos lá, quando que ela é desnecessária? Quando que eu não preciso pedir outorga? Já falei algumas exceções à regra, mas o 1652 trouxe uma lista. Olha lá. Qualquer que seja o regime de bens, tanto no marido quanto a mulher podem livremente praticar todos os atos de disposição de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com a limitação estabelecida no inciso tal, administrar os bens próprios, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham gravados, alienados, seu consentimento, suplemento judicial, demandar a rescisão do contrato de fiança, doação, invalidação, aval, reivindicar os bens comuns, móveis, imóveis doados, transferidos pelo outro cônjuge, praticar todos os atos praticar todos os atos que não lhe forem vedados, expressamente. O 1642 ele é muito amplo, né? Não estabelece muito, também não é muito cobrado em prova ele. Mas o 1643 ele é mais cobrado. Podem, cônjuge independentemente de autorização do outro, comprar ainda a crédito coisas necessárias à economia doméstica, obter empréstimos, as quantias que a aquisição dessa coisa possa exigir. As dívidas contraídas a fins do artigo antecedente obrigam solidariamente, tá?
ambos o cônjuge. Então, essas dívidas aqui, por exemplo, um crédito realizado por uma esposa, também solidariamente vai obrigar o quê? O marido, tá? Nas despesas domésticas, a compra que ela fez no açaí. Essa dívida, ela pode fazer essa dívida independente do marido, ok? Mas o marido vai responder solidariamente por essa dívida, se ela não pagar, ok? Que é do comum, do casal, ok? Pois a presunção de autorização do outro, incluindo-se aqui despesas e empréstimos obtidos para o alimento, vestuário, lazer, etc., ficam de fora despesas supérfluas. Olha só como já caiu. Pode os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar, mesmo que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, bem como obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessa coisa exigir, situações que a obrigarão solidariamente. Olha lá, ele copiou e colou 1643 e colocou tudo junto, ok? Tá certo. Alteração de regime. Professor, estou arrependido. Eu casei com a regime de separação total e eu quero comunhão universal. Eu posso mudar? Pode, tá? Só que aí não é só no cartório, tem que ser via o quê? Judicial, tá? É lícito os nubentes antes do casamento, celebração do casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhe aprover. Já falamos lá atrás sobre o pacto antinupcial. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Bacana. É admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial. E além disso, em pedido motivado de ambos os cônjuges, os dois juntos, tá? Apurada a procedência das razões invocadas, ressalvados, olha lá, é importante isso, direitos de terceiros, tá? Porque às vezes essa mudança de regime é para poder enganar terceiras pessoas de boa fé que participaram, às vezes contrataram com um, que era a separação total, faz a contratação com um dos cônjuges, quando vê, muda agora, ah não, agora a comunhão, peraí, como é que eu fico? Ok? Veja só como já caiu. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime de comunhão universal de bens desde 98. E sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, ok? Seria a separação convencional, sem prejudicar direito de terceiros e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco, sob a situação narrada, assinar a alternativa correta. Letra C. A alteração de regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas, ressalvar direitos de terceiro, é possível. Ok? A outra alternativa, escritura pública? Não, escritura pública é só o pacto antinupcial. A alteração de regime tendo em vista o casamento foi realizado antes da vigência. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Não é possível alteração para o regime de separação, tão somente para o regime de bens legal. Não, tem nada a ver. Beleza? Resolve essa questão para mim aqui da FCC, mas dá para a gente resolver que tem a ver com o nosso padrão de prova, que é uma prova casuística. Resolve para nós aqui. Pois bem, vou voltar à questão para a gente fecharmos a aula de hoje. Aldo e Mariane são casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. Mariane recebeu uma doação de imóvel. Agora ficou fácil, né? Seu pai, antes do casamento, Mariane alugou o imóvel. Antes do casamento, faturou 50 mil de aluguel. E depois do casamento, faturou 100 mil de aluguel. Com base no 1106, inciso 5 esses fluxos deverão ser partilhados com Aldo. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meiação sobre o total dos valores? Total não. Só o que foi depois do casamento. Está errado. Só os posteriores. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é um bem particular, isso é verdade. Os aluguéis por ela oferidos não se comunicam? Comunica. Aldo tem direito à meiação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Tá certo. Aldo faz jus à meiação tanto sobre a propriedade do imóvel, não, propriedade do imóvel ele não participa, ok? Dado a Mariane por Rubens, quanto sobre os valores percebidos. Valores percebidos, ok, mas sobre o imóvel, não. Errado, alternativa correta, letra C. Fácil, né? O ponto de hoje eu tenho certeza que foi muito fácil. Faz as questões agora, você vai ver que você vai conseguir fazer de forma tranquila. Essa foi a nossa terceira semana. Amanhã temos simulado logo cedo. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.